Gravando, 1, 2, 3. Senhor 12 Passos, pode falar? Ontem nós limpamos nossa consciência, não limpamos? Qual que é o objetivo do poder superior? Nós estamos aprendendo, a comunidade terapêutica tem essa missão, né, de, vamos dizer assim, de fazer oferecer para todos aqui algo que ele possa sair daqui, pelo menos na certeza de consciência tranquila junto de Deus, né? De estar tranquilo junto de Deus, né? Já pensou uma pessoa vir para a comunidade terapêutica e ainda sair daqui com a carne boa, com a carne restabelecida, mas não sair com o espiritual restabelecido? Não seria bom, né? A pessoa sai daqui com a carne restabelecida, forte, saudável, pronto para outra, vamos dizer assim, mas não sai espiritualmente restabelecido. Gilberto, mas como que nós vamos restabelecer uma pessoa espiritualmente? Não somos nós que vamos restabelecer uma pessoa espiritualmente. Isso não é obra humana. Isso é aquilo que a gente precisa oferecer para a pessoa. O que está escrito aí. O que eu posso oferecer? O que está escrito. Não tem o que oferecer. Está escrito, né? Ontem nós vimos essa palavrinha aqui de Efésios 2:13. Nós falamos assim: se uma pessoa fizer uma caridade hoje, ele aproximou de Deus? Não. E se ele bateu em alguém? Não. Ele ficou longe de Deus? Afastou de Deus? Não. Então, o que nos deixa tranquilos? O que nos deixa próximos de Deus? O que nos aproxima de Deus? Como que eu faço para aproximar de Deus? Eu só tenho um jeito de me aproximar de Deus: o sangue de Cristo. Eu preciso passar por Cristo para chegar em Deus. Por isso Jesus falou assim: sem mim ninguém chega ao Pai, né? É como que se Deus tivesse ali no Soiraí, ó, e para chegar no Deus eu preciso passar por Cristo, entende? Não tem como por isso que Jesus se faz até porta. Eu sou a porta, né? Jesus se faz porta, porque é preciso para chegar, para o Gilberto se aproximar de Deus, se aproximar do Pai, naquele segundo passo de acreditar num poder superior. Mas eu não posso ficar acreditando num poder superior que eu não tenho acesso. O Nélio não pode acreditar num poder superior que ele não tem acesso, né? Para eu melhorar a minha espiritualidade, para o Soiraí melhorar a espiritualidade dele, e para eu melhorar a minha espiritualidade, nós temos que ter acesso a Deus, não é? Como é que eu vou melhorar a minha espiritualidade se eu não tenho acesso a Deus? Se eu não me aproximo de Deus? Então é muito fácil a gente falar assim: viemos acreditar que um poder superior. Você se aproximou dele, você foi até ele, você tem amizade com ele, você tem conversado com ele, você tem subido ao céu, ou ele tem descido até vós? Existe relacionamento entre vocês dois? Entre eu e o Pai? Entre eu e o Filho? Entre eu e o Espírito Santo? Eu me aproximei? Ou eu acho que eu sou bom porque eu fiz caridade? Ou eu acho que eu sou bom porque eu fui na igreja? Ou eu acho que eu sou bom porque eu falei de Deus para alguém? Ou eu acho que eu sou bom porque eu li a Bíblia? Nem eu prestei atenção, mas li. Não.
Ninguém chega ao Pai senão por mim. Para eu chegar a Deus, não tem outro caminho a não ser pelo sangue de Cristo. Então no caminho, na estrada que me leva a Deus, eu primeiro preciso carregar Jesus comigo. E eu preciso, na medida que eu carrego Jesus comigo, eu vou contemplando Jesus na caminhada rumo a Deus, para me encontrar com Deus, para eu pedir para o Pai alguma coisa, para eu crescer espiritualmente, para eu nascer um homem novo. Eu vou caminhando com Jesus, como Jesus caminhou com os discípulos de Emaús, eu caminho com Jesus e vou contemplando Jesus. E nessa caminhada que eu faço com Cristo, eu vou entendendo Jesus e vou entendendo e vou olhando para a cruz e vou entendendo que existe um esforço. Eu de fato vou caminhando com Jesus e vou pensando assim comigo, falou, Jesus, de fato o Senhor esforçou para me levar a Deus. Porque o Senhor derrubou a barreira que existia entre eu e Deus, que é a barreira do pecado. Olha o que Jesus fez para que essa barreira fosse derrubada. De fato que Jesus limpou minha mente, minha consciência está tranquila. Então hoje eu posso, por causa do sangue de Cristo, eu posso chegar perante Deus e com um sorriso no rosto, e com a consciência muito tranquila, eu posso me aproximar de Deus, por causa desse sangue derramado. Todo mundo crê nisso? Consciência tranquila, se aproxima de Deus. Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Recebe Deus aí no seu coração. Mas eu errei, eu falhei, eu não tenho sido tão bom assim. E daí? E daí? O que tem eu ter errado? O que tem eu ter falhado? O que tem eu ter pisado na bola? O sangue de Cristo já abriu o caminho para que eu possa me apresentar ao Pai de consciência tranquila, ter acesso ao Pai, ter acesso a Deus e conversar com Deus. Porque é isso que a Bíblia ensina. Como que eu chego a Deus? É isso que a palavra de Deus ensina. Olha, uma palavrinha em Hebreus aqui também que fala muito dessa se eu achar, né? Porque eu não lembro, acho que é 10:19. Olha aqui o título. Eu gosto do título da Bíblia. O problema é que meus papelzinhos não deixam eu trabalhar. Olha aqui o título. Exortação. O que é exortação? Exortação. Exortação é uma palavra, é um conselho. É algo que eu estou passando por Roberto ali, ó. É algo que eu estou falando para ele. Eu te exorto a ir lá na cozinha. Eu te exorto a ir lá na rua. Deus exorta a fidelidade e a perseverança. Pai Gilberto, então peraí, eu chego a Deus pelo sangue, Deus vai me exortar, vai. Olha aqui. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário. Você tem ampla... Deus está falando assim, meu filho, você tem ampla confiança de vir no santuário. Pode vir. Deus está exortando assim para mim, Gilberto, pode vir. Pode vir. Você está com medo do quê? Por que você ainda está aí com o inimigo? Você pode vir para mim. Olha o que Deus está falando comigo, gente. Por esse motivo, Gilberto, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus. Em virtude do sangue de Jesus. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu,
isto é, o caminho do seu próprio corpo. Ou seja, eu passo pelo corpo de Jesus para se aproximar de Deus. Eu lembro do sacrifício dele. Eu lembro do desgaste que ele teve para pagar o meu pecado. Eu não vou chegando a Deus como que se fosse eu que abri o caminho até Deus, não. Como que se eu fiz caridade, eu chego a Deus. Se eu não fiz, eu não chego. Se eu sou bom, eu chego a Deus. Se eu sou ruim, eu não chego. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Por esse motivo, Gilberto, temos amplas confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho do seu próprio corpo, e dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemo-nos a ele com o coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Como é que está o Soiraí hoje? Por causa do sangue? Vai com a firmeza da fé, o mais íntimo da alma do Soiraí está isento de toda mácula. O senhor está isento de toda mácula. O que é mácula? Mancha. O senhor está isento de toda mancha. E lavado com a água purificadora do batismo. Então, quando o senhor ora o interior do Senhor, o senhor fala, é Deus. Ah, mas eu já fiz isso, fiz aquilo. Isso aí Deus vai nos ensinar a melhorar. Preocupa o que nós fizemos, não. Isso aí Deus vai nos ensinar a melhorar. O importante é eu e o Soiraí levantar, se dirigir ao santuário, se dirigir ao Deus, com a certeza de estar limpo, lavado, purificado. Não pelos meus méritos, mas pelo sangue. Gente, esse esforço teve valor ou não teve? Qual que é o esforço de Cristo para o Elvis? O esforço de Cristo lavou o Elvis. Lavou de forma que ele pode agora se apresentar a Deus conforme está escrito aqui. Estando Elvis a caminho de Deus, achegou-se a ele com coração sincero, com plena firmeza da fé dele. E como que o Elvis chegou a Deus? No mais íntimo da alma dele, isento de toda a mácula do pecado, de toda a mancha do pecado. Isento. O que é isento? Sem culpa. De forma que a hora que Deus vê o Elvis, Deus vai falar assim: você não me deve nada, meu filho. Porque o meu filho pagou por todos os seus erros, através do sangue. De forma que a hora que o Elvis chega lá, Deus fala assim: me abraça, meu filho, porque você não tem dívida nenhuma comigo. Você está limpo, você está lavado, você está purificado. Você não tem mancha nenhuma. Alguém aí pode estar pensando assim: então para que rezar? Então para que fazer o bem? Porque todo mundo está sem mancha, todo mundo está sem mácula, todo mundo está tranquilo. Então para que ficar aí sendo bonzinho, se Deus perdoa todo mundo pelo sangue de Cristo? E aí vem a tragédia do ser humano. Aí entra a grande tragédia. O ser humano está limpo, conforme está aqui em Hebreus 10, 22, o ser humano está limpo, pleno, lavado pelo sangue do Cordeiro, para se aproximar de Deus. O Elvis está limpo, eu estou limpo,
Nós vamos nos aproximar de Deus limpos, lavados, com a alma lavada do sangue, com a alma lavada do pecado, sem mancha nenhuma. Nós vamos nos aproximar de Deus. Eu usei esse aqui, né? Vou me aproximar de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, Deus não tem nada para reclamar de mim, porque tudo que eu fiz de errado, o Filho dele já pagou na cruz pelo sangue. Deus não tem como falar assim, Gilberto, mas você masturbou demais. Não, Deus não vai falar isso, porque o Filho dele já pagou por essas masturbações minhas. Gilberto, mas você roubou, você deu prejuízo. Deus não vai me acusar disso, porque Deus sabe que o sacrifício do Filho subiu ao céu e Deus aceitou esse sacrifício do Filho para me lavar. Portanto, eu não devo nada do que eu roubei, do que eu matei, do que eu judiei, do que eu derramei de sangue, do que eu derramei de lágrimas, não em mim, nos outros. Nada dos meus pecados sexuais, nada dos meus pecados financeiros, nada dos meus pecados de gula, de cobiça, nada dos meus pecados de materialismo, nada, eu não devo nada. Eu estou com a consciência extremamente tranquila, porque a palavra de Deus me deixa com a consciência tranquila, e porque o sangue de Cristo já foi derramado para que eu fique com a consciência tranquila. Para que todos nós fiquemos com a consciência tranquila. Gilberto, então qual que é a tragédia? Agora entra a tragédia. A tragédia acontece justamente no momento em que a gente vai a Deus. E quando a gente vai a Deus, Deus não fica de boca calada. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que manifesta, Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de orientação, um Deus de conselho, um Deus de caminho, um Deus de orientação, um Deus guia, um Deus luz, um Deus que ilumina. E quando eu chego a Deus, Deus então vai querer agora me moldar para um novo caminho, para um novo homem, para um homem espiritual. Deus então agora vai começar a revelar para mim, já que eu tenho intimidade com Deus, já que eu sou íntimo de Deus. E por que eu sou íntimo de Deus? Porque eu estou limpo, porque eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro, independente da minha vida nessa terra, eu estou limpo. Deus, então, eu me aproximo de Deus, e Deus me aproxima de mim e fala, Gilberto, agora é por aqui. Elvis, agora é por aqui. Soiraí, agora é por aqui. Christian, é por aqui. E aí eu fico feliz de estar perante Deus, de me aproximar de Deus e de saber que eu tenho um Deus comigo. Fico feliz, mas uma felicidade que não vai dar fruto, porque a tragédia humana é essa. A tragédia do ser humano é muito simples. É não obedecer, é não crer. Quem crê será salvo, mas quem não crê, e a palavra crer está diretamente ligada à obediência, porque se eu creio, gente, é mais ou menos o que Jesus falou para Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não pegou um lambari, mas Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, lançai as redes. Era para Pedro virar para Jesus e falar, tem paciência. Eu fiquei a noite inteira, não estou aguentando, meu braço já está moído de jogar a rede nessa porcaria desse rio aí, não sai nenhum peixe. Mas o que Pedro falou? Senhor, eu lancei as redes a noite inteira, mas por causa da vossa palavra, se o Senhor está mandando, eu vou lá fazer. Isso é que é crer. Você crê em Deus? Então por que não faz o que Ele manda? Gilberto, você crê em Deus? Então por que não faz o que Ele manda? Parece que a tragédia, a gente complica demais aquilo que é tão simples de entender.
Todo mundo tem acesso a Deus por causa do sangue de Cristo. Porque o que me aproxima de Deus não é só porque eu dei 30 reais para uma pessoa ali, não. O que me aproxima de Deus é algo muito mais puro, muito mais profundo, que é o sangue de Cristo derramado através de um esforço absurdo. É isso que me aproxima de Deus. Tudo bem, o sangue já foi derramado. É o preço que o Filho de Deus teve que pagar para aproximar o Gilberto de Deus. Fazer o quê? Deus planejou assim. Deus falou: meu filho, vai lá, derrama seu sangue para que eu possa receber o Gilberto. É mais ou menos que eu cheguei na campainha de Deus, bati na porta e pedi para entrar. Deus falou assim: Gilberto, espera aí, eu não posso te receber ainda, porque você está manchado pelo pecado. Você está manchado pelo pecado. Então você espera aí que eu vou mandar pagar o teu pecado primeiro. Então Deus foi lá, chamou o filho dele e falou: meu filho, desce lá na terra, paga o pecado do Gilberto, e assim que você pagar o pecado, a partir do momento que Jesus falou assim na cruz: agora está tudo consumado, Deus foi lá na porta e falou: Gilberto, agora você pode entrar. Agora senta aí, vamos conversar, porque agora você está limpo, agora você está lavado, agora teve alguém lá embaixo que pagou por você. O meu filho pagou pelo seu pecado, agora nós podemos conversar. Mas enquanto não houvesse esse derramamento de sangue, eu não tinha acesso a Deus. Por isso que tem gente que tem a miséria, isso é miséria humana, de achar que é melhor do que o outro. Tem gente que acha que está mais próximo de Deus do que o outro. Todos nós temos a mesma proximidade de Deus, como a mulher adúltera, como o assassino, como o dependente químico, como o ladrão, como o lava-jato, como o corrupto, como o que açoita, o que prende, o que mata, o que esfola. Todo mundo tem o mesmo acesso, porque o sacrifício foi para toda a humanidade. O sacrifício de Deus, Jesus sacrificou o seu corpo e derramou o seu sangue. Deus aceitou esse sacrifício, ficou satisfeito com esse sacrifício e falou assim: agora todo mundo pode entrar por essa porta e sentar na cadeira do lado de Deus para conversar com Deus. Agora começa a tragédia humana. A pessoa conversa com Deus, mas não obedece a Deus. Nós conversamos com Deus, mas não obedecemos Deus. E essa é a tragédia humana. Essa é a grande tragédia. A pessoa lê a Bíblia, vai para a igreja, recebe orientação, se aproxima do Pai, comunga, recebe o corpo, às vezes, o sangue, aquele cálicezinho de vinho, mistura com Deus, mas na hora de viver, vive da sua cachola, vive da sua cabeça, vive do prazer, vive do tesão, vive pelo mal, vive influenciado, continua sendo influenciado pelo príncipe das trevas. E aí quando Santo Agostinho fala assim: Senhor, mas para que o mal na terra? Ora, o próprio Santo Agostinho vai responder: o mal é extremamente necessário. O João Francisco se aproximou de Deus, sentou com Deus, conversou com Deus, e agora Deus falou: vai e não peques mais. E aí, o pecado está nas garras do veneno, do mal, está nas costas. A hora que o João Francisco sai de lá, o demônio já fala assim: eu não vou deixar esse rapazinho obedecer Deus de jeito nenhum, porque a função do demônio é essa,
é não deixar a gente obedecer a Deus. Essa é a função do mal. É não deixar a gente obedecer a Deus. Para que a gente continue sendo um Adão e uma Eva. Para que a gente continue sendo um homem desobediente ao paraíso, desobediente ao trono, desobediente ao poder de Deus. O demônio quer isso, é a função dele. E ele foi mandado para a terra, ele foi jogado aqui para isso. Para ter essa, quem deu essa missão para ele foi o próprio Deus. Que deu essa missão para ele de falar assim: vão ver se meus filhos são obedientes a mim mesmo ou obedientes ao meu inimigo. Porque quem se constitui amigo do inimigo, se constitui inimigo de Deus. Então a gente tem acesso a Deus, a gente pode entrar no santuário, a gente acessa Deus, recebe a palavra, Deus fala conosco, a gente canta hino de louvor para Ele, Ele manda a palavra para a gente louva a Deus numa intimidade muito grande. A gente está lá na igreja, a gente louva a Deus. Alguém aqui já louvou a Deus? Como que você vai louvar se você não está próximo? Você está próximo de Deus, Deus recebe o nosso louvor. Mas nós muitas vezes não recebemos a instrução dele. É aí que o ser humano desaba. É aí que vem o peso mesmo Porque o ser humano já sai da igreja, já sai do templo, já sai do santuário, já sai da palavra. E aí daqui a pouco o que manda é o que está na cabeça dele. Ah, eu estou com vontade. Ah, mas fulano me chamou. Ah, mas é carnaval, mas é festival. Ah, mas tem festa. Ah, mas tem... Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, duas coisas nós temos que ter certeza na vida. Entrou em comunidade terapêutica, não pode sair daqui sem saber disso. Não é saber, não. É sentir isso. Ó, o Fernando está chegando aí agora. O Fernando tem que saber. Ele tem que sentir duas coisas no coração dele para ele crescer espiritualmente. Duas coisas. Primeiro, ele não tem culpa de nada que aconteceu na vida dele. A culpa é do encardido. Gilberto, como é que você sabe disso? Apocalipse 12:10. Que agora chegou a glória, o reino de Deus. E o acusador que lança toda a culpa sobre os filhos de Deus. É ele que lança a culpa sobre nós e a gente cai igual patinho na lagoa, né? O demônio fica assim, tá vendo? Tá vendo o que você fez? É ele que fez. A sua anda, né? Né? Mas a gente então tem que aprender que Deus, se Deus escreveu que eu não tenho culpa, quem sou eu para me culpar? Se Deus escreveu que me ama, quem sou eu para dizer que Deus não me ama? Se Deus escreveu na palavra dele que ele troca reinos por mim, quem sou eu para dizer que eu estou longe de Deus? Se o próprio Deus está dizendo que eu estou perto. Se o próprio Deus escreveu na palavra dele que pelo sangue de Cristo todos nós entramos no santuário, quem sou eu para falar que eu não sou digno de entrar no santuário? E a gente anda com a consciência pesada diante de Deus. Para quê? Como que eu quero contrariar aquilo que está escrito? Deus me ama. E nada pode contrariar o que está escrito. Deus escreveu aqui, eu te amo. Como tu és. Como tu és. Porque não é a bondade ou a maldade do ser humano que tira Deus da gente. Eu aproximei. Deus
aproximou de mim a partir do momento Deus abriu as portas para mim. Eu posso até não ir a Deus, mas Deus abriu as portas para mim a partir do momento que o Filho pagou pelos pecados da humanidade. Acabou os pecados, gente. Acabou o pecado, não existe pecado. Para com... Alguém tem dúvidas sobre o pecado? Fala aí, por favor. Alguém acha que existe pecado? Seu Sérgio. Elvis. Deixa eu deixar uma dúvida. Mas é o seguinte, tudo bem, estamos próximos. Mas ele diga também quando está longe, próximo, se você for até ele, continuar seguindo os preceitos dele, porque se continuar pecando é pecado, está lá no céu. Mas aí, Elvis, aí tudo bem, você foi até Deus, Aí, Deus te deu os preceitos. Sim. Aí você falou assim, e se nós sairmos de perto de Deus agora, nós formos viver ali agora, na nossa vida do dia a dia, a gente continuar pecando, não é continuar pecando, você não está obedecendo os preceitos dele. Aqui, Gilberto, na palavra eu li ontem, isso daqui, ó. Lê, olha lá. Por isso eu vos digo, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por quê? Que a única coisa que não tem perdão, porque Jesus é o seguinte, Jesus foi para a cruz e pagou pelo erro de todos os pecados da humanidade, do erro de todo pecado tem perdão, ou seja, o sangue perdoou todo pecado, menos um. Você duvidar do poder de Deus. O pecado contra o Espírito Santo de Deus é você chegar aqui e falar assim, eu não acredito que Deus tem poder. Por que Jesus chegou nesse extremo de falar do poder do Espírito Santo de Deus, gente? Porque uma vez falaram que Jesus estava fazendo milagre em nome do Boi-Zebu. Em nome de demônios, né? Como é que o demônio vai fazer milagre em nome de demônios? É isso que é pecado contra o Espírito Santo de Deus. É o ser humano na miséria dele olhar para Deus ou ignorar Deus e dizer, porque se você ignorar Deus não tem problema, não é pecado, mas se você duvidar do poder dele, esse pecado não tem poder, e isso não tem perdão. Nós temos pecado, é o chamado pecado mortal. Às vezes o povo fala assim, matar é pecado mortal. Uma vez o padre lá na Aparecida do Norte falou para mim assim, quando eu ainda não tinha conseguido anular meu casamento, ele virou para mim e falou assim, você sabe que viver com uma mulher sem ser casado é pecado mortal? Eu falei, uai padre, mas onde está escrito isso? Né? Ele falou, uai, está escrito na Bíblia. Eu falei, tá? Onde que está escrito? Ele falou assim, existe uma palavra lá que fala assim, foi perguntar para Jesus sobre a lei de Moisés, e Jesus falou que todo aquele que largar a sua mulher, ou a mulher largar o seu homem, ou vice-versa, e juntar com outra, comete adultério. Eu falei, comete adultério. Eu fiquei, Ele falou, pois é, comete adultério. Eu falei assim, aonde que está escrito que não tem perdão? Está escrito que comete adultério. Quem falou que adultério não tem perdão? Pelo amor de Deus. Parece que o padre está... deve ter usado crack, porque não pode. Né? Pelo amor de Deus. O único lugar que está escrito que não tem perdão é essa que acabou de ler aqui. Ó. O resto você pode ter matado, estuprado, adulterado, facado, miserado, fumou isso aqui tudo, não sobrou nada, isso tudo é bobagem. Jesus falou que é adultério. Tem perdão. Tem muita gente, né?
vai na igreja quase todo dia, se perguntar a primeira palavra de Jesus e a última, na hora da morte dele, tem muita gente que vai na igreja todo dia e não sabe responder. Tenho certeza que não sabe. Qual que é a primeira? Só falou a última, mas não lembro. A última eu sei, na hora da morte dele. Que ele caiu, tombou a cabeça e ele falou. Os caras que pregaram ali na cruz do Pai, perdoam, eles não sabem o que estão fazendo. Foi a última. E a primeira você falou antes, mas não me lembro. Primeiro Eu acho que foi do convertei. cego, foi do cego que ele chegou e Jesus falou, o que você quer? Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Tentador assim, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Amém. Essa foi a última frase dele. Mas enfim, o importante pra gente, é não sentir culpa. O Elvis acabou de dar um testemunho bonito. Ele falou, Gilberto, mas e se porventura eu for com a Deus e Deus me revelar a palavra, Deus me passar tudo aquilo que eu tenho que fazer, já está no meu coração, eu já conheço a palavra, já foi revelada, eu sei andar no caminho certo, mas eu andar no caminho errado. Isso é pecado ou desobediência? Isso é desobediência, gente. Porque você foi lá, ouviu a palavra, você se aproximou de Deus, Deus te deu o recado, mas você continua fazendo da tua cabeça. Ah, não ligo para o que Deus falou, não. Aí entra o temor de Deus. A pessoa se perde por falta de temor de Deus. Apesar de Deus ter falado, ele continua na mesma. Aí entra a sabedoria, aí vai entrar na palavra de Deus inteira. Entra o livro da sabedoria, onde Deus fala assim, eu tenho sabedoria para te dar. Quando Deus fala que tem sabedoria para dar para o seu Luiz e para mim, significa que Deus está falando assim, esquece a tua, esquece essa porcaria que você carrega na cabeça, anda com a minha. É isso que Deus exorta para a gente. Nós não temos que ficar preocupados de pecado, não. É mais ou menos cigarro. Toda a culpada Léo falava, toda vez que você acendeu um cigarro, né? Oh Deus, eu sei que é errado, o Senhor já me revelou isso. Porque, gente, a palavra de Deus ela é tão linda, mas tão linda e tão perfeita, mas tão perfeita, que se você entender que uma coisa não é pecado, Deus não te cobra como pecado. A inocência, né? A inocência. Linda palavra, né? Aí, índio anda tudo pelado. Cultura. Pra gente, é pecado. A imoralidade. Porque já está irrigado no nosso sangue, no nosso meio, que isso é pecado. Isso é contra Deus, a imoralidade. Os índios andam com os mamá de fora, tá tudo lá. Gente, Deus não cobra inocente, o inocente não paga nada. Deus só cobra o que você sabe. Você só responde pelo que você sabe. Você só responde pelo que Deus revelou para você. Você só responde pelo que a sua consciência te cobra. Se você masturba e acha que isso não é pecado, você pode masturbar 200 litros por dia. Agora, se você masturba e sabe que aquilo ali é pecado, Deus está te cobrando. Porque Deus já te revelou e você está na desobediência. Não tem uns pecadinhos da gente do dia a dia que a gente sabe que é pecado, mas está desprezando? O que tem? A gente fica assim, o que tem? É o veneno nas costas, né? Gente, nós andamos com um anjinho aqui com a argolinha na cabeça e com um hominho com um garfinho na mão. E a nossa cabeça no meio. Deus revela, fala assim, anda aqui. O hominho do garfinho fala assim, não, bobo, larga de ser bobo, você vai perder. Outra mulher dessa aí, só daqui 100 anos pra você trepar de novo. E aí você ouve o garfinho. E aí entra o temor de Deus. Aí entra o livro da sabedoria. Aí entra a palavra.
E aí entra a fé. Ué, gente, mas espera lá, Deus pediu para... Eu sei que isso não é agradável a Deus. Se você acha que... O Sr. Luiz, por exemplo, o Sr. Luiz tem com ele o que não tem comigo. O Sr. Luiz tem um entendimento de bebida e droga contrário à minha. Para o Sr. Luiz, beber e droga não tem nada a ver com Deus. É lógico que todos os pecados já são perdoados. Mas para mim, Deus proibiu eu de beber. Para mim, eu sou proibido de beber por Deus, pelo Pai Todo-Poderoso. Eu me aproximei de Deus e Deus deu uma ordem para o Gilberto: bebida nunca mais. Se você quiser minha sabedoria, se você quiser ter temor de Deus, se você quiser ter isso, bebida nunca mais. Agora, em outras coisas, Deus ainda está lutando comigo. Tem coisa que Deus ainda está lutando com o Gilberto. Gilberto, cuidado com isso. Ações de empresa, eu já parei bastante, mas vez ou outra sou teimoso. Gente, mas eu sou humano e Jesus veio para os pecadores. Eu não vou viver aí com a cabeça desse tamanho, como se me sentindo culpado. A coisa mais linda do mundo, não sei onde está, mas que coisa mais linda de uma palavra que Deus escreveu, que está escrito assim: feliz do homem que Deus não atribui pecado. Feliz do homem que Deus já falou. Por que Deus não vai julgar pecado nenhum de certas pessoas? Porque são aqueles que vestiram de branco e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus não falou lá no livro de Apocalipse quem são esses milhares de branco. Deus não falou para lá porque aqueles milhares de branco foram que deram esmola. Esses aí abriram uma comunidade terapêutica e ajudou as pessoas. Está escrito isso na Bíblia? Esse aí ajudou os pobres. Está escrito isso na Bíblia? Esse aí vendeu tudo que tem e deu para os pobres. Esse aí deu R$1.000 para a vila todo mês. Esse aí deu a sobra do pão todo dia para o povo lá. Esse alimentou o faminto. Esse visitou o doente. Esse visitou não sei quem. Está escrito isso na Bíblia? Quem que são esses milhares de branco? Ou seja, quem são esses que estão aí que ganharam o reino dos céus? São aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Deram valor ao sangue de Cristo. Não sei onde fica, não me lembro, mas eu já li. Melhor ir num velório do que numa festa. Eu não sei onde fica. Isso é o quê? Instrução, livro da sabedoria. Livro da sabedoria, 20 e poucos, depois você tenta achar lá. É melhor ir num velório, porque lá você aprende, do que ir numa festa onde você não vai aprender nada. Livro da sabedoria. O que está sendo exortado para o Fabiano nessa palavra? Deus está falando para ele: Fabiano, vai para o velório. Aí o Fabiano chega: eu vou é para a festa. Isso é pecado ou desobediência? Gente, é porque não crê, ué. Deus está falando, mas você não crê. Você acha que não... Ontem eu estava assistindo um filme interessante, não sei se vocês já assistiram, um rapaz que fala que vai falar sim para tudo. É do Jim Carrey. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu assisti um pedacinho só porque eu dormi. Eu dormi. Mas o rapazinho lá que faz o coisa, até muito engraçado, ele tinha que falar sim para tudo, né? Se ele falasse não, o mundo caía sobre a cabeça dele. Inclusive tinha uma véia lá que pediu para transar com ele falou não. Vazou na braquiária. Aí caiu na escada, o cachorro quase pegou ele e falou: quer saber do caso? Ele voltou lá, a véia tirou a dentadura e fez o serviço que precisava fazer. Né? Mas isso significa o quê? Que ele deu valor naquele sim, ou seja, se eu não fizer desse jeito vai dar errado.
Então, é mais ou menos a gente com Deus. Se a gente foi para Deus, o que Deus te revelou, o que o Fernando já tem de revelado por Deus, você tem que cumprir. Se não cumprir, é porque você não crê. E se você não crê, você não vai ser salvo. Esse é o beabá do Evangelho. Esse é o ABC do Evangelho. É simples assim. Não é pecado. Pecado está pago. Já a dívida já acabou. É não crer. Porque Deus falou de modo muito claro, quem crê será salvo. Crer quer dizer, se eu falar para você ir no velório, vá no velório. Ele ainda está falando, não vá na festa. Mas você não está nem aí para Deus. Você tá aí para o teu divertimento. Você está aí para usar o instrumento. Você está aí para usar o sexo. Ah, mas lá eu vou gozar. Então vai. Aí entra o livre-arbítrio. Outra palavra forte da palavra de Deus. O livre-arbítrio, Deus deu a vida e a morte. Ó, escolhe. Faz o que você quiser, mas é aí que Deus vai julgar. Tá vendo que não fica difícil de julgar? Porque, ó, eu te falei, você não quis, velho. Você segue a... Ah, mas é gostoso, mas... É gostoso, mas é contra Deus, velho. Ah, mas... É bom, mas é bom, mas Deus não aceita, velho. Na toa que de vez em quando eu chego lá para esse pessoal e falo, mas espera lá, Deus deixa você beber? Que Deus bonzinho que você tem. Porque o meu Deus não deixa eu beber. Porque um dia ele já me revelou que eu não sei beber. E Deus já revelou para mim, isso não é para você, você não sabe. Ou será que eu vou ter coragem de pedir para Deus para ele me ensinar a beber? Alguém aqui tem coragem de pedir para Deus? Me ensina a beber, faz um milagre em mim, deixa agora eu beber pouco. Será que um milagre, será que isso é um pedido satisfatório para Deus? Quer dizer que você não pode ficar sem bebida. Você tem que aprender a beber pouco. Deus não ensina ninguém a beber pouco. E se ele não, porque Deus, não cai uma folha de uma árvore sem Deus saber. Se Deus já deixou essa doença na gente, é porque é para a gente não beber. Ele precisa da gente sóbrio. Deus precisa de mim sóbrio. Mas nem um garfinho, mas nem uma unha de bebida. Ele falou, não é nada. É assim que eu quero você. E já tem outras pessoas que deixam beber. Um golinho, outro golinho. Mas nós que estamos aqui, Deus revelou. Você não sabe beber, ué. Olha para trás aí, faz um inventário lá, pelo amor de Deus, faz um inventáriozinho da sua vida aí. A gente nem trabalha tanto esse quarto passo, gente, porque tá, pelo amor de Deus também, né? O que é inventário da vida? Inventário é confissão, você fazer uma lembrança aí do que você praticou, ué. Que dia que você foi no bar e bebeu pouco? Oh. Aí agora o Vinícius, quem lembra do Vinícius sentado ali? O Vinícius o tempo inteiro aqui com a Rosiane e com a Rita. Eu quero um tratamento para eu reduzir os danos, eu quero beber pouco, eu quero usar pouco. Aí a Rosiane, mas não tem, isso não tem como, não existe tratamento para isso. Ah, mas é direito meu, é redução de dano, eu quero redução de dano, eu quero... É como se você chegar a Deus e falar assim, Deus, eu quero beber pouco. Você vai sair de lá com a graça? Deus vai falar assim, ô sua anta, se você voltar a beber é 7 vezes pior. E a gente está vendo isso acontecer. Fernando tem um testemunho bonito aí, ó. Ficou 2 anos, né, Fernando? 2 anos sóbrio, extremamente bem, conduzindo a vida de uma maneira... Agora, a vida melhorou? Não. Não é porque eu passo a ser obediente a Deus que a minha vida vai virar 100% boa. Não. Aonde está escrito isso na Bíblia? Alguém lembra? O que está escrito?
Se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Por que Deus já preparou a gente? Porque o encardido não vai desanimar da gente. O encardido não desanimou do Fernando. Eu não canto as caras na igreja, quer vitória, chora, geme, chora. Como é que é? Quer vitória? Chora, geme, chora. É vitória, chora, geme, chora, sofre, condenado. Sofre. Pode falar, Fernando. É o que você falou, eu fiquei 2 anos fora, né? Aí esse final de ano, Natal, eu pensei que eu podia tomar 1, 2 cervejas só. Aí eu tomei, consegui tomar 1, 2, no outro dia eu tomei 1, 2. Aí quando aí eu falei assim, tomei 2 só naquele dia, no outro dia eu tomei só 2, vou tomar um golinho de pinga. Um golinho de pinga, eu tava bebendo 4 garotos de pinga todo dia. Eu falei assim, o que? Eu vou correr para um lugar pra me tratar antes que eu caia numa droga, caia em outras coisas. Pior. Amém. Entendeu? Então o que eu quero dizer? Eu vi que bebida pra mim não serve. Mas não se sei. fosse só pra você que eu ia soltar foguete hoje. Entendeu? Mas assim, né? A gente vê que. Nós dois, Fernando, nós não podemos. Não podemos. Agora entra uma diferença, Fernando. Até ficou 7 anos sóbrio. Agora entra uma grande. O seu Luiz ficou 3 anos sóbrio. Essa aí nunca bebi. Entra uma diferença grande, Fernando. Essa diferença nossa é o seguinte: tem gente que para de beber por domínio próprio. Eu não vou beber porque eu não quero beber. Isso é uma opinião. Essa opinião cai. Uma hora cai. Agora, uma outra coisa é a gente falar assim: eu não bebo porque o meu Deus que eu amo não deixa. É ordem, é mandamento. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. O terceiro, para mim, não misture com aquilo que você não sabe mexer. Você vai complicar sua mente, você vai complicar sua vida, você vai complicar sua família, você vai complicar tudo. Inclusive o seu relacionamento comigo. Deus fala. Primeiro mandamento para o Gilberto: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Terceiro, bebida e droga, 0. Depois vai encarreirando os outros. Porque eu sei que eu não sei beber, ué. Imagina se eu posso ir lá no Natal e beber uma cerveja. Pelo amor de Deus, não tô cansado. Faz 13 anos que eu tô aqui, faz 13 anos que eu tô vendo gente entrar por essa porta de novo por conta de uma cerveja, por conta de uma garrafa de vinho. Eu comprei uma garrafinha de vinho e achei que já estava bom. Aí falta doutrina de AA. Aí falta doutrina de AA. O AA explica isso muito. O livro azul, quem lê o livro azul sabe que não pode isso de maneira nenhuma. Né? Nós somos alérgicos. Porventura uma pessoa que é alérgico a amendoim, se ele ficar 2 anos sem comer amendoim, o dia que ele comer não vai dar alergia. Vai ficar 100 anos, o dia que bater o amendoim lá na cabeça dele, vai pipocar o corpo inteiro. Muito bonita essa palavra que o Rodrigo tem falado aí na rua. Eu sou alérgico. Aí a hora que ele vai explicar a alergia, ele vai dizer assim, o rapaz vai falar assim, gente, mas esse homem tá doido, tem que internar ele em Barbacena. Que alergia lá, maluca, eu nunca vou falar que uma pessoa tem alergia a álcool. Ele vai dizer, você bebe essa e vai embora para casa. Eu bebo essa e cabo com tudo que eu tenho na vida. Você quer uma alergia pior que essa? Não sobra família, não sobra filho, não sobra casa, não sobra dinheiro, não sobra sapato, não sobra dente, não sobra cueca limpa, não sobra nada. Não sobra chinelo, não sobra. Daqui a pouco você chega aí só com a sacolinha na mão. Quer alergia pior que essa? Mas o que é isso? Eu prefiro empipocar o corpo. Aí. Porque sem pipoca o corpo, você toma um Fernergan, sei lá como é que chama o trem. Né? Agora e essa aí, o coitado do Luciano. Já tá um bagaço aí na rua. Feliz do Fernando, que Deus revelou para ele, que é um homem de fé, e ele conhece a palavra.
E Deus revelou para ele: acorde enquanto é cedo. Porque quando o demônio monta, meu filho, não é fácil você arrancar esse veneno. Porque a unha entra. O Adalberto, depois que saiu daqui, faz quanto tempo? Gente, o Adalberto, eu não estou atendendo o telefone dele mais. Todo dia, toda semana ele me liga para vir para cá. O dia que tinha vaga ele não veio. O desespero para sair da unha do capeta é grande. Mas acordar cedo, ficar sem beber, é difícil. Porque o capeta chega com tudo, com ressaca, com dor de cabeça, com trimura, o trem, a rosca é apertada. Você desenroscar aquela rosca ali, não é brinquedo não é para qualquer um não. Até você tomar uma atitude mesmo. E muitos tomam atitude e não fazem um tratamento bem feito. O que é um tratamento bem feito, Gilberto? Um tratamento bem feito é um tratamento onde eu saio daqui renovado fisicamente e espiritualmente. Esse é um verdadeiro tratamento. Eu saio daqui pelo menos com a consciência tranquila que Deus me ama. E que Deus tem palavra para mim, que Deus tem revelação para mim. Agora, seguir, obedecer ou não, aí já não tem, a comunidade já não tem como fazer isso para ninguém, né? Eu não tenho como pôr na cabeça do Gilberto que eu sou, como que o Soiraí vai chegar aqui e falar para mim: Gilberto, obedece a Deus, né? Eu não tenho como colocar isso. Pensou se tivesse uma injeção que a gente pusesse dar na pessoa? Não. E aquela injeção, a partir da injeção você passasse a ser obediente a Deus? Uai, o que é isso? Eu ia ficar ali na rua. Para aí, injeção aqui, ó. Uma vez que você tomou essa injeção aqui, você passa a ser obediente a Deus. Mas já pensou se a gente criasse uma injeção dessa? E ainda ia ter gente que ia passar e falar: não quero não. Eu não quero não, porque se eu for obediente a Deus, Deus falou porque não é para me beber e parece que eu não quero ficar sem beber. Ia ter gente que não ia querer a injeção. Ia ter gente que ia falar assim: mas você tinha que falar assim, ó, essa injeção que você tomou, meu filho, acabou. É sabedoria de Deus agora. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Agora a coisa apertou para o nosso lado. Pode aplicar? Espera um pouquinho, vou ali beber mais um. Vai gostar para lá, né? É por isso que a gente ama mais o mundo do que a Deus. Porque se Deus tivesse uma injeção dessa lá na praça, talvez ia fazer muita fila, mas ia ter gente que não ia lá. Aí Deus ia falar: tá vendo que não é difícil salvar o povo? Os que vieram estão salvos, os que não vieram é porque amaram mais o mundo do que a mim. E quem ama o mundo mais do que a Deus não é digno de Deus. Talvez ia ter gente que não ia querer a injeção, né? Esse é o ser humano, esse sou eu, esse é o Gilberto, é fraco, né? Miserável, doente, complexo. Nossa, como eu sou complexo, meu Deus do céu. Por isso, pelo amor de Deus, nas reinserções aí, pessoas que estão de reinserção, se Deus o livre e guarde, você desobedeceu o seu espiritual, desobedeceu o Deus que você ama, sair do livro da sabedoria e cair numa cilada aí, numa cerveja, igual o Fernando falou, chega aqui, fala assim: eu não dei conta. Para de chegar aqui bravo e te dizendo que não bebeu, que o zóio tá da cor do urubu, o trem tá fedendo, pinga até no chinelo. Chega aqui: tá bom, bebi não. Você anda pra lá, mano. Chega aqui e fala: não dei conta, não consegui, eu sou complexo, sabe? Eu sou complexo, eu não sou o menininho lá do filme do... sei lá o nome do rapazinho. Eu sou complexo, eu tenho nervo, eu tenho raiva,
dentro de mim tem o bem, tem o mal junto, misturado. Uma hora eu estou bom, outra hora eu acordo ruim, outra hora eu deito bom, outra hora eu tenho uma noite de sono maravilhosa, outro dia eu já não durmo, nem uma purga. Eu sou complexo. Você me entende? Se você não me entender, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Nós não estamos aqui para condenar ninguém não, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para tratar o ser humano. É tratamento. Se você não deu conta, paciência. Como é que chama? O Luciano, né? Voltou ontem para chegar aqui de novo, mas quase matou a Rosiane. Ela teve que sair correndo aí de medo do rapaz. Aí a equipe não vai. Não é? Por que não fica bravo comigo? Fica comigo, ué. Fica com a Rosiane, não. Chega lá, me chama para a rua e me dá uns tapas lá no cartório. Mas eu falei 2 palavras para ele na hora que ele chegou lá, as lágrimas desceram. Porque eu peguei pesado com ele. Falei, sua anta, para de ser burro. Por isso que não vai para frente na vida. A verdade para vocês parece que está a 100 km de distância. Fala a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Mãe não, tem que chegar aqui mentindo. E acha que a mentira vai prevalecer? É querer enganar Deus. Para com isso. Querer enganar Deus. Né? Não existe isso. Né? O que fez? Fiz mesmo, errei mesmo, fui fraco, não dei conta, mas quero continuar. Olha que lindo o testemunho de Fernando. Fernando tá aqui, ó. Tomei mesmo, fui errado, caí, mas agora estou aqui para recuperar de novo. E está aqui para quê? Para crescer espiritualmente. Porque se ele foi para uma cerveja, é porque ainda falta espiritual ainda. Falta um bocadinho de espiritual que ele precisa ganhar. Amém?